Pai, eu te louvo por esta noite, por mais essa transmissão, por mais esse culto e por tudo que o Senhor tem gerado nesses dias em nós. Te louvo pela tua soberania, pela tua grandeza, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, Pai. Como é bom, Senhor, poder saber que hoje nós caminhamos em um ambiente de honra, em um ambiente de generosidade, em um ambiente de paz, um ambiente ao qual o Senhor nos transportou para Ele, um ambiente de luz, um ambiente de vida, uma vida abundante, uma vida que jorra dia e noite, uma vida que mata a nossa sede, mata a nossa fome, porque o Senhor tem nos suprido, o Senhor tem nos nutrido, o Senhor tem nos alimentado todos os dias da Tua graça, do Teu amor. E esta noite para nós é uma noite especial, Senhor, porque nós começamos a entrar num novo tempo das nossas vidas. E obrigado porque o Senhor tem nos ensinado a obedecer, não só obedecer ao Senhor como nosso Deus, mas obedecer às nossas autoridades, obedecer aos nossos líderes, obedecer aos nossos patrões, obedecer aos decretos. O Senhor tem nos feito homens e mulheres melhores esses dias, e nós te glorificamos e já te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Irmão, olha que interessante. Ouvir dizer que Jesus passou, ouvir dizer que Jesus entrou, ouvir dizer que alguém está na cidade que cura, eu ouvi dizer que um certo Galileu, eu ouvi dizer que Jesus de Nazaré está passando, está curando, ouvi dizer. E todas as vezes que nós lemos os evangelhos, todas as vezes que nós vamos lá em Mateus, Marcos, Lucas, João, nós lemos as façanhas e os fazeres de Jesus quando ele passou esse percurso dele entre o seu nascimento e a sua morte na cruz, tudo aquilo que ele veio estabelecer, histórias de cura, histórias de libertação, histórias de uma glória eterna que esteve entre nós. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Isso é maravilhoso. Você pode dizer amém por isso? Você falar para as pessoas que a palavra, o verbo se fez carne, taberculou e esteve entre nós. E é mais gostoso ainda nos dias de hoje, a partir de um novo pacto, após cruz, após a morte de Jesus, a vinda do Espírito Santo, agora nós dizemos que novamente Ele caminha entre nós, mas em nós. Olha, ninguém entendeu nada, né? Fala aí para quem está com você: Ele caminha entre nós, a partir de nós. Isso é muito louco, irmãos. E é muito lindo de entender que o poder supremo dos céus habita em nós. A supremacia dos céus habita em nós. O Cordeiro que foi morto e ressurgiu como um leão, esse Espírito, essa força, esse poder, essa glória habita em nós. E o que eu acho mais lindo, e que a igreja do Senhor nesses dias precisa entender, é o poder que ela carrega. O poder que esta igreja carrega, essa suprema força, esse supremo poder, essa suprema honra que nós carregamos, esta glória que habita em nós e que pode transformar vidas, uma glória que habita em nós que pode transformar cidades, uma glória que habita em nós que pode mudar nações, uma glória que habita em nós que pode mudar todas as coisas, uma glória que habita em nós que pode ressuscitar mortos, pode ressuscitar mortos fisicamente e pode ressuscitar mortos que estão mortos espiritualmente. Um poder que faz com que eu e você possamos tocar pessoas e transformar a vida delas, não a partir de quem nós somos, mas a partir de quem nós carregamos. E esta glória suprema, ela é tão fantástica, tão linda, e nós aproveitamos tão pouco dela. E o que eu quero falar um pouco nessa noite é que nós precisamos aproveitar mais, desfrutar mais desta glória que habita em nós. O que é desfrutar mais? Sabe,
Quando você conhece uma pessoa, ou a pessoa ela começa a caminhar com você num projeto, seja ele musical, seja ele teatral, seja ele num serviço, num trabalho, e aí você começa a avaliar a pessoa e você fala assim: uau, eu não sabia que essa pessoa carregava tanto talento, eu não sabia que essa pessoa carregava tanto dom. Mas a partir do momento que você dá uma oportunidade para ela, ela começa a desenvolver, aí você fala: uau. E aí você vê uma pessoa cantando, você vê uma pessoa tocando, fala: onde é que você estudou? Ele: não, eu sou autodidata. E assim somos nós em Cristo, porque nós não estudamos para ter Ele em nós. Vocês estão me entendendo? Nós não nos capacitamos humanamente para ter Ele em nós. A palavra do Senhor diz que eu não preciso de um nível X de teologia para ter essa glória em mim. Que eu preciso ter faculdades e mais faculdades de entendimento do que a Bíblia diz de Gênesis e Apocalipse, para que eu seja considerado um homem que entende da palavra. A única coisa que o Senhor pede para que eu possa carregar essa glória em mim é, primeiro, reconhecer Ele, reconhecer a Jesus como meu único e suficiente Salvador. Você pode dizer amém? Amém? Segundo, a partir do momento que eu reconheço Ele como meu Senhor, eu me entrego ao governo dEle como Senhor da minha vida. E é aí que eu quero chegar nessa noite, porque muitos de nós levantamos a mão. Você que está aí em casa, você levanta a sua mão, você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, mas fica buscando salvação em outras coisas, fica buscando poder em outras coisas, fica buscando resposta em outras coisas. E essa noite nós cantamos que a Ele a honra, a glória, a força e o poder. E a palavra do Senhor vai dizer que Ele está sentado acima de principados e potestades. A palavra do Senhor vai dizer que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Levante a tua mão comigo e diz assim: um dia, mais alto, diga: um dia, toda a língua, seja você brasileiro, seja você americano, seja você espanhol, chinês, seja lá o que for, você vai declarar: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E nesta noite eu quero falar desse Deus incomparável, um Deus que nos faz acreditar sem ver, um Deus que nos ensina a descansar nele, um Deus que sempre nos amou e sempre nos amará. Esse Deus que sempre nos amou, Ele sempre olhou e falou: eu tenho um propósito, você foi feito à imagem e semelhança do seu Criador. Eu e você temos a imagem do Senhor em nós, refletir esta natureza. Quando as pessoas olharem para nós, elas têm que ver a imagem do Senhor refletindo em nós, porque nós somos a imagem do Criador. Um Deus que sempre nos amou e sempre nos amará, independente dos nossos atos. Independente dos nossos atos, o Senhor sempre vai amar aquilo que Ele criou, porque Ele tem um propósito na criação. Quando a humanidade cai por intermédio de Adão, o Senhor já declara: fica tranquilo, diabo, fica tranquila, serpente, porque haverá de vir um que você vai dar uma arranhadinha no calcanhar dele, mas ele vai esmagar a sua cabeça. Meu irmão, participa comigo aí. Está com a máscara aí, né? Está calor ainda, mas participa aí. Um Deus que sempre vai nos amar, independente de quem nós somos. E o Senhor nesses dias está nos convocando para o quê? Como que nós começamos esse culto hoje? 400 anos, de repente o Senhor envia João Batista, chega anunciando, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E o Senhor nesses dias está nos convocando. É tempo da igreja se arrepender dos teus atos, se arrepender dos teus erros, se arrepender de tudo aquilo que fez errado e começar agora em mim um novo tempo, um tempo de justiça em mim, um novo tempo de governo em mim, um novo tempo de vida em mim, diz o Senhor nesta noite. E nele está todo o governo. Levante a tua mão e diga: nele está todo o governo, hoje e para todos sempre. Ei, irmão, isso é muito sério.
Isso é muito sério, porque todas as vezes que levantar dentro de você uma voz dizendo: você precisa se governar, você precisa se dominar, é você que se governa, você não precisa de ninguém, você consegue sozinho. Quem falou que você consegue sem Deus? Você tem que levantar uma voz dentro de você e declarar: quem governa a minha vida é o Senhor, e eu não caminho antes dele falar algo a mim. Eu não desvio se o Senhor não falar. Eu não entro se o Senhor não falar. Eu não saio se o Senhor não falar. Porque quem governa as minhas emoções é Ele. Eu não namoro se o Senhor não falar. Eu não caso se o Senhor não falar. Amém, irmão? O governo é dEle. A minha vida é dEle. Meu casamento é dEle. Meu namoro é dEle. Meu noivado é dEle. Quando eu falo meu, eu estou falando por vocês, amém? Porque o meu é só casamento. E o meu casamento é dele. Mas por muitos anos eu achei que era meu. Por muitos anos eu achei que eu poderia manipular as coisas do Espírito. Mas como eu já falei aqui outras vezes, anjos e demônios, eles já sabem quem nós somos. A questão é quem nos governa. Olha para esse irmão mascarado aí e fala para ele: quem te governa? Quem te governa? Deus tem um propósito para cada um de nós, e este propósito vai se cumprir através do governo de Cristo que flui em nós. Preste bem atenção nisso. Estamos falando de um Deus que é a Ele a honra, a glória, o louvor, a força, o poder. Um Deus que está assentado acima de principados e potestades e que exerce um governo sobre nós. E colocou sobre nós a responsabilidade de governar todas as coisas aqui na terra. Mas este governo que está em nós, ele só acontece através dele, por intermédio dele. É ele que nos dá a autoridade de governar. Aguardai, esperai. Eu não sei porquê, mas o Senhor tem falado conosco todo domingo a respeito dessa passagem. Ficai em Jerusalém até que do alto sejam revestidos. Ou seja, eu já falei em outras ministrações. O Senhor estava falando para aqueles discípulos: vocês já foram treinados, já foram capacitados, fisicamente vocês já estão prontos, emocionalmente já estão prontos, mas aguardem, porque sem o meu Espírito vocês não podem fazer nada. Está entendendo, irmão? Olha para quem está com você, olha aí alguém aí na tua casa e fala: sem o Espírito do Senhor em nós, nós não conseguimos fazer nada, porque o governo de todas as coisas está nele. E que coisa gostosa, irmãos, é saber que não vem de nós, mas que vem dele. Porque as pessoas podem olhar para você e falar assim: uau, que poder é esse? Não, eu não tenho poder nenhum. E aí é que está o problema, porque durante muitos anos nós fomos manipulados por homens que achavam que o poder estava nele. E agora, com a graça do Senhor Jesus, a partir de um fundamento correto, nós entendemos que se acontece algo como cura, como libertação, como qualquer movimentação no Espírito, tudo isso acontece por causa do Senhor e não por causa de nós. Então, se um dia você orar por alguém e esse alguém ressuscitar do caixão, levantar e voltar à vida, não é porque você é um mágico, não é porque você é bom, não é porque você agora fala: não, agora vou montar a clínica da ressurreição. Não, é porque você carrega um Espírito que venceu a morte. E o Senhor, se Ele quiser, Ele vai fazer aquela pessoa ressuscitar. E se aquela pessoa ressuscitar, é para a honra e glória do nome daquele que era, que é e que há de vir. Diga comigo: Deus tem um propósito. Nossa, irmão, vamos lá? Diga: Deus tem um propósito para cada um de nós. E este propósito vai se cumprir através do governo dele, que flui a partir de Cristo. É através de Cristo. Este é o governo. O governo de todas as coisas estão nele. A palavra do Senhor vai dizer que o governo está sobre os teus ombros. Abra comigo a tua Bíblia no livro de Isaías, profeta Isaías. Primeiro fundamento bíblico da noite. Isaías capítulo 9, o profeta Isaías.
capítulo 9, versículo 6. A palavra vai dizer assim, olha que interessante, Isaías era um profeta conhecido como profeta messiânico. Então, parte das profecias de Isaías apontavam para Jesus Cristo, apontavam para o Messias. E é interessante porque essas profecias elas foram liberadas 600 anos, 700 anos antes da vinda de Cristo. Você já imaginou isso? O Senhor te levantar como um profeta para apontar para um Salvador que haveria de vir. Mas quando você libera essa palavra profética, você não sabe quando vai vir, mas que ele vai vir. Então a promessa do Senhor, quando ela é liberada por intermédio dos seus profetas, não importa o tempo, ela acontece. E Isaías 600, quase 700 anos antes da vinda de Jesus, ele diz assim, Isaías 9, capítulo 9, versículo 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento do seu governo e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para estabelecer e o fortificar em retidão e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Isaías falando que um menino nasceu, ele já estava vendo. Quem era esse menino? Jesus. Um filho se nos deu, ou seja, um filho ele está nos dando. E esse filho foi entregue para quê, irmãos? Para morrer por mim e por você. Mas nesta passagem Isaías não fala da morte, mas fala do poder. Isaías fala do governo que seria liberado. Agora olha que interessante, não é que seria liberado, porque Cristo está desde antes da fundação do mundo. Então essa glória sempre esteve nele, mas ela haveria de aparecer para os homens 600 anos depois da promessa aqui que Isaías fala. Isaías fala, o governo estará sobre os teus ombros, e o nome dele será o que, irmãos? Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. E o governo dele não haverá fim. O governo do Senhor não tem fim. Levante a tua mão e diga, o governo de Cristo que habita em mim, em espírito, nunca mais terá fim. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará. É esse poder, irmão. É esse poder, é essa força que habita em nós, que jamais vai se apagar. É esse governo que habita em nós. Agora a questão é, eu realmente aceitei a Jesus como meu único suficiente Salvador e entreguei a minha vida a Ele para que o governo dele seja em mim e através de mim. Isaías, como profeta do Senhor, por intermédio desta palavra, ele aponta para Cristo e o governo que traria as coisas do Senhor ao devido lugar. Porque se você for ler antes o contexto, Isaías está profetizando, falando das coisas boas que haveriam de acontecer para o povo de Israel, para a humanidade, para todos nós. E aí ele fala o porquê que iria acontecer. Aí ele fala, porque um menino nasceu, um filho se nos deu. Cara, sabe o que Isaías estava falando? Ele estava falando de uma promessa que nós vivemos hoje e não sabemos dar valor a ela. Nós não sabemos dar valor a esta glória, a esse Deus forte, a esse príncipe da paz, a esse Deus maravilhoso, conselheiro. E é isso que eu quero falar nessa noite. Existe, irmãos, olha, existe uma força em nós, existe uma graça liberada para nós, e nós precisamos desfrutar desta graça. Mas para desfrutar desta graça, tem algo que precisa acontecer, e nós já estamos careca de falar nesta casa: renúncia. Para eu desfrutar do governo de Deus em mim, eu preciso renunciar o governo da minha vida em mim. Eu preciso lançar fora o governo que eu quero exercer na minha vida o tempo todo. E o Senhor, enquanto você quiser agir da sua maneira, o Senhor vai deixar.
Fala aí para quem está com você, fala: enquanto você quiser andar do seu jeito, o Senhor vai deixar. Ele só vai agir quando você largar a mão e dizer: eu não quero mais me autogovernar, eu preciso ser governado pelo Espírito Santo do Senhor. Nós falamos aqui sobre um lugar chamado dependência, agora nós vamos ter que pregar um lugar chamado renúncia. Porque você precisa ir até esse lugar. A renúncia nas nossas vidas precisa acontecer. A obediência, ela precisa ser uma totalidade na nossa vida. Não existe meia obediência. Não existe vou dar um jeitinho. Não existe hoje eu faço, amanhã eu não faço. Com Deus é ou você faz ou você não faz. Com Deus ou você é homem ou você é mulher. Não existe meio termo. Com Deus ou você é santo ou você é profano. Não existe um pro-santo. Ou você é sujo ou você é limpo. Aquele que está sujo, suje-se ainda mais. E aquele que está limpo, aquele que está de pé, irmão, toma cuidado para você não cair. Ou seja, baixa a sua bola, não se acha o santarrão não, fica na sua, vem em mim que eu vou te guardar. Então se você está limpo, não acusa quem está sujo. Porque se você acusar quem está sujo, você vai cair. Se você está limpo, tome cuidado para não se sujar. Então é uma constância, amém? O governo do Senhor em nós é uma constância. Levante a tua mão e diga comigo: o governo do Senhor. É forte o que você vai falar agora. Fala assim: o governo do Senhor não aceita corrupção. Como assim, pastor? Corrupção na alma. O governo do Senhor não aceita corrupção. No governo do Senhor não existe nem CPI para ver se você é ou não é, porque ele já vê na hora. No espiritual você é revelado na hora. E talvez você está gerando em você um ambiente corrupto. No espírito, um ambiente mesclado, um ambiente disfarçado. Eu estou fazendo, mas ninguém está vendo. Mas a sua casa já caiu. É tempo de se entregar à totalidade do Senhor. Se entregar ao governo dEle. Amém ou não? Amém. Glória a Deus. Nesta noite o Senhor está falando, segura o manto aí. Nessa noite o Senhor está falando, você que está aí na sua casa, pega essa no teu espírito. O Senhor está falando nesta noite, assim diz o Senhor: anjos e demônios, principados e potestades, céu e terra, reconhecem quem eu sou, e reconhecem a minha soberania. Mas aqueles que se dizem meus, ainda insistem em não me reconhecer. Eu até gaguejei aqui. Vou ler de novo. Anjos e demônios, principados e potestades, céus e terras, reconhecem quem eu sou. E reconhecem a minha soberania. Mas aqueles que se dizem meus, ainda insistem em não me reconhecer. Olha para o teu irmão e fala para ele: pega que é de graça. Eu digo que sou dele, mas não reconheço ele como meu Senhor. Eu digo que sou dele, mas eu não consigo dedicar a minha vida ao Senhor. Eu digo que sou dele, mas eu faço mais as coisas das trevas do que a da luz. Então você não é da luz, você continua sendo das trevas. E eu já falei isso aqui uma vez, que quando o Senhor ele atravessa para uma cidade chamada Gadara, e os discípulos estão com ele no barco, e eles enfrentam uma tempestade no meio do caminho, e o Senhor acalma aquela tempestade. E a palavra do Senhor vai dizer que eles embarcaram destino a Gadara. Mas quando eles chegam em Gadara após a tempestade, a palavra vai dizer assim: e o Senhor desceu. Os discípulos queriam acompanhar a Jesus, mas não queriam acessar aonde Jesus acessava. Os discípulos queriam ver o que ele fazia, mas eles ainda estavam limitados à sua religiosidade. E Jesus desce, e aqueles discípulos ficam no barco ainda. Cara, ele acalmou o vento, ele acalmou a tempestade. Quem que é esse cara? Já estão andando com ele faz tempo, já estão vendo as maravilhas dele faz tempo. Já está ouvindo ele dizer: se vocês quiserem me ouvirem, se vocês me obedecerem, se vocês forem fiéis, obras maiores do que a que eu faço, vocês farão. Se vocês tiverem fé no que está acontecendo, tudo isso aqui, vocês podem fazer muito mais se tiverem fé.
E quando Jesus desce naquela cidade, quem que vem receber Jesus naquela cidade? Um demônio, um homem endemoniado. E sabe o que o demônio fala? O que tenho eu contigo, Jesus, vírgula, filho do Deus vivo. O demônio já sabia quem ele era e os discípulos estavam lá no barco ainda perguntando: quem é esse? Quem é esse? Esse é o nosso problema. Anjos, demônios, principados, potestades. Você sabia disso? Todos eles já sabem quem é Jesus e aonde ele está assentado. E vou te dizer mais: todos eles sabem o poder que tem aquele que carrega a glória de Cristo nele. Porque a palavra do Senhor diz que nós estamos assentados com Cristo, acima de principados e potestades. Sabe o que eu estou querendo dizer? É que se você realmente se dedicar e se entregar ao governo de Cristo na sua vida, você terá nessa terra uma autoridade, irmãos, insuperável. Mas não porque você é o cara, mas porque o Espírito que você carrega gera isso. Quando você carrega a natureza de Cristo íntegra na sua vida, sem nenhuma mescla, quando os anjos, quando os demônios olham, quando a potestade, quando o principado olha, ela fala: eis ali um filho do Deus vivo. Eu esperava um amém da sua boca agora. É que a gente, quando ouve uma palavra assim, a gente fica tão impressionado que a gente se assusta, mas isso que tem que acontecer. Quando você acessar ambientes no Espírito, os demônios têm que olhar e falar assim: agora a minha casa caiu. Vou repetir: quando você acessar as trevas, o demônio tem que olhar para você e dizer: a minha casa caiu, porque Cristo chegou nesse lugar. Agora tem gente que chega, o demônio fala: já chegou tarde, filho. Voltou para o seu velho lar, Pica-Pau. Lembra quando o Pica-Pau cai no inferno? O diabinho fala para ele assim: voltou para o seu velho lar. Mas nós não estamos aqui para voltar para o inferno, porque o Senhor nos resgatou do inferno e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. E agora tudo que Ele quer é que nós sejamos portadores da luz em meio às trevas. Exercer o governo dele é chegar na tua casa e dizer: ei, Satanás, na minha casa você não governa, porque aqui impera o governo dos céus. É você olhar para uma enfermidade e falar: enfermidade, em nome de Jesus, o governo do Senhor chegou, saia. É levantar a mão e falar: nós agora liberamos sobre a nossa nação um tempo de cura. Levanta a tua mão comigo e diga isso: nós liberamos sobre a nossa nação um tempo de cura. É olhar para o teu amigo da escola e falar para ele assim: Jesus ama a sua vida. Eu amo a sua vida. E nós estávamos conversando esse final de semana. E eu atendi uma ligação de um rapaz que tentou tirar a vida. E eu quero que você entenda isso, porque eu falei para a pastora que o que chega de pessoas de fora, que não pertencem a esse ambiente de cuidado como filho, mas pessoas de fora que são enviadas para cá, para que eu e a pastora cuide, irmãos, mostra que o propósito de Deus na minha vida e na vida da pastora vai além disso aqui, amém? Vai além dessas paredes. Isso significa que se você está conectado a nós como filho, o propósito que Deus tem para mim e para ela está em você. E o propósito vai além dessas paredes. Lembra que eu sempre falei que essa casa será um útero de cura para as nações? E nós precisamos estar disponíveis, não disponível tempo. Deixa eu ver se eu tenho um tempo na minha agenda. Não, disponíveis no Espírito. Disponíveis prontos no Espírito, com o entendimento de caminhar a partir de um novo pacto. Caminhar a partir do entendimento que nós carregamos o ambiente, que nós manifestamos um ambiente de cura, que nós liberamos ambientes de libertação. Agora, se tudo isso no Espírito, se o diabo chega, se um demônio chega e olha para Jesus e fala: o que tenho eu contigo? Jesus, filho do Deus vivo. É a mesma coisa que tem que acontecer hoje, irmão, quando você entrar em ambientes de Gadara, como é aqui, como acontece muitas vezes comigo e com a pastora, de pessoas que realmente carregam espíritos imundos. Quando elas olham para a gente, o olho dela já diz, quando ela olha para a gente, o olho dela diz: o que tenho eu contigo? Porque a gente já incomoda no espírito. É isso que o Senhor quer, amém? O Senhor não quer exorcistas.
O Senhor não quer espíritas. O Senhor quer homens que fluam a vida de dentro para fora, que carreguem a luz, como está aqui esse poste com essa luz aqui, que aonde você chega, revela a escuridão, mostra o que está errado, confronta o que está errado, mas não confronta humanamente falando, confronta no espírito, e isso serve para crente e para não crente. O problema é que a gente tem que ficar confrontando o crente o tempo todo. Você está errado, você está errado. Ah, e agora o que será de mim? Irmão, toma cuidado. A preocupação para quem já está, para quem já aceitou Jesus, é que não há dia nem hora para ele voltar. Pode ser como um relâmpago. E você pode perder a sua salvação, sabe por quê? Porque você ainda não entregou o governo da tua vida para ele. Levantou a mão, aceitou Jesus, batizou e blá 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 blá, mas a vida, o governo da vida ainda está na raiz adâmica. E se a sua natureza ainda está na raiz adâmica, quem governa você tem um trono que não está acima, mas está abaixo. Faz parte de uma vida velha. E quem governa a vida velha não é Cristo. Quem governa a vida velha é Adão. Quem governa Adão é o demônio. Quem governa Adão é Satanás. Então, se você precisa de um trono, lá também tem um trono. A diferença é que lá ele nunca chegará a ser rei. Ele é considerado príncipe das trevas. Aí eu pergunto: quem é como o Senhor? Eu quero que você que está me assistindo agora entenda uma coisa. Domingo passado, nós estávamos fazendo a live pelo YouTube e pelo Facebook. E aí teve um camarada que entrou no YouTube nos comentários na hora que a Gisele estava fazendo a canção do Apocalipse. Olha como o diabo é astuto. Olha como o diabo é astuto. E se nós não tivermos discernimento no espírito... Um cara entrou com um nome fake, era uma página fake, e a Gisele estava ministrando adoração, canção do Apocalipse, e na hora do refrão ao qual você declara a honra, a glória ao Senhor, esse cara colocou assim: eu honro ao meu Deus. Só que esse cara colocou uma imagem de uma caveira, um nome lá, um personagem americano lá que é uma caveira. Eu falei, no mínimo é um satanista que entrou aí. Ele entrou no meio da nossa live para dizer assim: não, esse Deus que vocês estão adorando aí, ó, não vale nada não, o que vale é o meu. Eu acho que ninguém prestou atenção, só eu que vi. Um comichão, um calor por dentro, uma vontade de falar assim: bota a sua cara aí que eu quero te conhecer, seu covarde. Agora, irmão, quem é como o Senhor? Pergunta para quem está só: quem é como o Senhor? O que seria de nós sem o Senhor? O que seria de nós sem a graça dEle? O que seria de nós sem o amor dEle? O que seria de nós sem a natureza dEle em nós? Quando eu olho para esta casa, quando eu olho para os filhos dessa casa, quando eu olho para o nível de maturidade que muitos de vocês estão fluindo, eu falo: uau, como Deus é lindo! Porque quando você apresenta a verdade, quando você apresenta o fundamento correto, você não precisa fazer muita coisa, porque o próprio Deus vai fazendo, porque a obra é dele. E as pessoas vão amadurecendo. Casais que brigavam com frequência quase não brigam mais, ou pelo menos se brigam não traz mais para a gente. Mas eu acredito que pelo que eu tenho visto, reduziu muito. Por quê? Porque você vai entrando num ambiente chamado maturidade em Cristo. E você vai entendendo que você ser cristão vai além de você pôr uma roupa, pegar uma Bíblia e vir a um prédio. Ser cristão é nas nossas atitudes do dia a dia, levando as boas novas, levando o evangelho, como eu falei, chegando em ambientes de trevas e as trevas recuando, dizendo: a minha casa caiu, porque agora a luz do Senhor chegou. Levante a sua mão comigo nessa noite, irmão, levante. Esse domingo virou um domingo profético, amém? E diga: eu quero ser luz em meio às trevas. Estar pronto para combater o bom combate. Estar pronto, afiado, no entendimento, no espírito. Largando as coisas de menino para trás e caminhando uma maturidade.
Quem é como o Senhor? Abre aí comigo, Salmo 113, por favor. O salmista vai dizer assim: louvai ao Senhor, louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor desde agora e para sempre. Desde o nascimento do sol até o seu acaso, há de ser louvado o nome do Senhor. Exaltado está o Senhor acima do que, irmãos? Exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem é semelhante ao Senhor nosso Deus, que tem o seu assento nas alturas, que se inclina para ver o que está no céu e na terra? Quem é semelhante ao Senhor, o nosso Deus? Assento nas alturas, que se inclina para ver o que está no céu e na terra. Ele levanta do pó o pobre e do monturo ergue o necessitado, para fazer assentar os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Ele faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Quem é como esse Senhor? Vê aí, ó, olha aí para quem está do seu lado, aí na sua casa, para quem está do seu lado, vê se essa pessoa aí consegue te dar algo sem o poder de Deus. Ela no mundo natural dela não consegue. E esse Deus, ele é tão maravilhoso que a palavra que o salmista está dizendo, ele tira, ele levanta o pobre do pó. Ele levanta. Ele nos tira de lugares áridos, Ele nos tira de lugares sujos e nos faz assentar entre os príncipes. Agora o que me chama a atenção é o salmista falando do governo do Senhor. Ele está sempre acima, o seu trono está acima e Ele está inclinado, olhando o que acontece nos céus e na terra. Então diga comigo, o governo dele, casa no meio da crise, todo mundo sendo mandado embora e o Senhor empregando filhos dessa casa. O Senhor tem abençoado o comércio de filhos dessa casa. O Senhor tem honrado a obra das mãos dos filhos dessa casa. Quem é como o Senhor, irmãos, que faz isso, que faz as coisas acontecerem? Quem é como o Senhor? Porque para mim é uma alegria poder dizer para você, como responsável por esta casa, por alguém que está edificando a vida de filhos, de alguém que está levando vocês a um fundamento correto, a cada dia construindo algo junto. É uma alegria poder dizer que se nós vamos voltar ao culto presencial, não é por causa do financeiro, porque tem muita gente voltando preocupada com o financeiro. Isso não está errado, mas também não está certo. Porque tem muita gente falando assim, ó, eu fechei o templo e a arrecadação caiu. Caiu porque não ensinou corretamente. Porque quando você ensina corretamente, independente do prédio, a coisa flui. Você continua sendo generoso. O Senhor envia colaboradores. O Senhor envia pessoas para abençoar, amém? Agora a questão é, vocês estão nele ou estão fora dele? Não, nós estamos nele. Então ele envia. Ele cuida. Ele abre a porta. Imagina, irmão. Você entra numa roda e todo mundo falando, então lá na empresa está demitindo, lá não sei na onde está demitindo. Aí vem um menino e fala assim, então eu acabei de ser contratado. Isso acontece porque o Senhor está cuidando de nós. E entenda isso, Ele cuida de nós e tudo que está acontecendo em nós é para a honra e glória dEle. Quando isso acontecer na sua vida, se Ele te der um carro novo, glorifique a Ele. Se Ele te der um emprego novo, glorifique a Ele. Amém? Se você for demitido, glorifique a Ele. Porque todas as coisas acontecem com a autorização dEle.
Pastor, mas e se estiver acontecendo algo muito ruim? Vá nele, pergunte para ele, discirna nele, porque ele está querendo te ensinar algo, te mostrar algo. E ele vai mostrar, e quando ele quiser, no tempo dele restituir, ele restitui 7 vezes, 40 vezes, 100 vezes mais, se ele quiser. Porque o governo é dele e tudo está sobre ele. Agora, para desfrutar tudo isso, nós temos que renunciar às nossas vontades. Você vai ter que ter muita coragem para falar isso comigo agora, mas eu acho que você vai falar, porque aqui a gente apanha todo dia de Deus e todo dia a gente sai daqui melhor. Então apanha junto comigo, por favor. Fala comigo. Para eu desfrutar de tudo isso, ou seja, de todo esse governo de Deus, diga: eu preciso renunciar à minha vontade de ser Deus. Para eu desfrutar as coisas do único Deus, eu preciso me libertar da vontade de ser Deus. E qual é a vontade de ser Deus que nos alimenta todos os dias? O conhecimento humano, a desobediência, o fazer do meu jeito, é como eu quero. Eu não consigo. Eu já ouvi pessoas falando: eu não consigo depender de Deus. Mas se você não consegue depender de Deus, vai depender de quem, criança? Como que eu não consigo depender de alguém que é supremo? Como que eu não consigo depender de alguém que o governo está sobre ele? Eu não consigo depender de alguém que é ele que decide quando eu vivo e quando eu morro? Como que eu não consigo depender de alguém que é ele que manda, é ele que fecha, é ele que abre? Nós não temos outro caminho a não ser dependermos do Senhor, amém? Porque Ele é santo e incomparável. Todas as vezes que renunciamos o governo de Cristo, estamos gritando no mundo espiritual que somos mais um desobediente querendo ser Deus. E eu já estou caminhando para o final. Preste atenção nisso. Todas as vezes que nós renunciamos o governo de Cristo, como que eu renuncio o governo de Cristo? Ouvindo a minha carne. Todas as vezes que eu ouço a minha carne, eu renuncio o governo de Cristo. E todas as vezes que eu renuncio o governo de Cristo, eu estou renunciando à cruz. Eu estou declarando: eu quero ser um cara igual a Deus, eu faço do meu jeito. Porque Satanás, ele chega para Eva e fala assim: se você comer, você não vai morrer. Ele não quer que você coma, porque se você comer, você vai ser igual a ele. Então o interesse de comer daquele fruto é porque eles poderiam ser igual a Deus. Ou seja, Satanás falou assim: eu caí, vou trazer mais uma cambada comigo. Já derrubei uma par de anjo e agora eu vou destruir essa criação aí. Porque o homem foi criado para se alimentar da árvore da vida e não do conhecimento do bem e do mal. Em Cristo, o Senhor nos dá a oportunidade de agora sim, em Cristo, voltarmos a nos alimentar da árvore da vida. Árvore da vida. E eu quero falar agora com você que está em casa. Jovem, adolescente, homem, mulher. Cuidado para você não renunciar o governo de Deus com as suas atitudes. Pequenas atitudes do seu dia a dia. A gente que está acima do peso, a gente tem o costume de colocar a culpa na tireoide. Gisele até saiu dali. A gente coloca a culpa na tireoide, é que eu tenho um problema de tireoide. Não, tem gente que ainda fala errado, é que eu tenho tireoide. Todo mundo tem tireoide. E o cara que caminha em pecado, ou a menina que caminha em pecado, ele sempre tem uma desculpa. É que a carne é fraca. A carne é fraca para quem não está em espírito. Porque quem é da carne é governado pela... Quem é da carne é governado pela carne. Então se você está na carne, irmão, você está sendo governado pela carne. E você não consegue discernir as coisas do Espírito. Agora, se você caminha em Espírito, a carne não tem poder sobre o Espírito. Levanta sua mão aí aonde você estiver e declare isso. Se eu estiver no Espírito, fluindo a partir do Espírito de Deus, a minha carne, os meus desejos da carne
não prevalecem, prevalece o Espírito. Prevalece o Espírito. Mas eu não aguento. Mas não sei o quê. Sai da carne em nome de Jesus e entra no Espírito. É isso, irmão. Por isso que chama-se renúncia. Você vai ter que abrir mão dos seus desejos. Já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Já não governo mais eu, mas é o governo dele em mim. Não é mais o que eu quero, mas é o que ele quer em mim e através de mim. E o Senhor nessa noite está falando. Tem um monte de gente lá fora que precisa ser tocada. Tem um monte de gente lá fora que precisa ser curada. Tem um monte de gente lá fora que precisa ser liberta. E a gente continua aqui dentro pregando para crente. A gente continua aqui dentro arrumando crente. A gente continua aqui dentro ouvindo crente falando que pecou. Se você está pecando, irmão, é porque você ainda não é crente. Vai para a raiz correta. Vai para a vida correta. E eu não estou nervoso, eu estou só impartindo. E se você vier para cá cheio de pecado, nós vamos arrancar os carrapichos. Vão dar um banho de água sanitária em você. Mas a decisão de tomar uma vida nova em Cristo é sua, meu irmão. É sua. Nas atitudes diárias. Quem xinga não xinga mais. Quem briga não briga mais. Quem rouba não rouba mais. Amém? Irmão, quem era Adão e andava peladão com a folha de figueira não anda mais. Agora a gente anda livre em Cristo. Nós somos livres, nós não precisamos mais esconder a nossa vergonha, porque em Cristo a nossa vergonha ficou na cruz. Todo esculacho ficou na cruz. Toda a vida ruim ficou na cruz. Agora eu preciso desfrutar de um governo eterno que é santo. E ninguém, fala para quem está com você ou do seu lado, fala, ninguém vai dar um jeito na sua vida, irmão. Ninguém. Só Cristo pode mudar. É só a vida dele que vai nos mudar. É só a vida dele. Ele é o único que consegue. Ele é o único que tem direito de avaliar. Ele é o único que tem o direito de julgar. Ele é o único que teve o direito. Vamos encerrar esse culto? João relata em Apocalipse a grandeza e o poder deste governo. E eu quero chamar a adoração aqui, pode vir, pode subir. Então abra comigo a tua Bíblia, nós vamos encerrar essa noite. Diga comigo nessa noite, quem é como o Senhor? Diga aí, você na sua casa, quem é como o Senhor? Santo! Santo! És incomparável, não há outro como tu. Ele reina sobre terra e céu para sempre. Deixa eu te dar um conselho nessa noite. Venha para Cristo. Venha para Cristo. Leve as suas emoções para Cristo. Leve os teus relacionamentos para Cristo. Eu quero a pastora aqui do meu lado agora. Preciso de uma profeta aqui do meu lado. Vem, toda estilosinha, de camisa amarrada. Irmãos, leve os teus relacionamentos para Cristo. João teve essa visão. E ele relata essa visão em Apocalipse 5. E eu quero fazer essa leitura com você. Acho que você vai concordar comigo. A partir da graça, porque ouve-se falar da graça. Muitas pessoas, por causa da graça, com um entendimento errado, deixaram de ter temor ao Senhor. E Ele continua sendo o mesmo Deus de justiça, que julga quem está certo e quem está errado, que pune aquele que está errado. A minha pergunta nessa noite para você que está me assistindo, para você que está aqui: até quando a gente vai ficar nessa palhaçada?
fazer as coisas de Deus meia boca, de levar os nossos relacionamentos meia boca, de levar o nosso namoro de qualquer jeito, o nosso noivado de qualquer jeito, nosso casamento de qualquer jeito. Porque o Senhor nos fez representantes deste reino aqui na terra. A pior coisa que tem é quando alguém tenta vender algo para você e você já conhece a índole de quem está vendendo. Que o cara vem com aquele chaveco, aquele papo todo, mas você conhece a vida do cara e fala: ih, mano, esse cara vai me dar balão, tô fora. No espírito é assim. O que adianta você falar de um reino que você não pratica as regras desse reino? O que adianta eu falar que vou manifestar, e você pode sim manifestar um reino que não seja dos céus. De repente você pode estar manifestando sim na vida de alguém o reino das trevas. Mas nós que temos esse entendimento de quem é Cristo em nós, até quando a gente vai ficar nessa brincadeira? Porque a nossa vida já foi revelada no Espírito há muito tempo. Nós precisamos levar a sério as coisas do Senhor. As práticas da nossa vida no mundo natural, elas precisam ser excelentes no Senhor. Nós precisamos caminhar sim num nível de santidade único, de entrega ao Senhor única. Sempre que o Senhor falava para o povo dele lá no Antigo Pacto a respeito do não se misture com outros povos, com outras culturas, é porque o Senhor precisou estabelecer uma lei a eles, para que eles entendessem: olha, aquilo ali não é para vocês, vocês precisam continuar aqui, ó, nos meus mandamentos. Vocês precisam continuar aqui, ó, no meu pensamento, na minha linha de visão, na minha linha de conduta. Mas o povo sempre queria um outro Deus. O povo sempre queria uma orgia. O povo sempre queria satisfazer a carne. E o Senhor não mandava fogo para consumir, não. Mas Ele deixava o inimigo tomar conta. Olha, aí, ó. Agora nós temos uma vida nova em Cristo, irmãos. Nós temos a oportunidade de manifestar a graça do Senhor até de boca fechada. Porque não é mais o que eu faço, mas é o que eu manifesto. Eu posso chegar em silêncio num ambiente e mudar ele totalmente com o espírito que eu estou portando. Talvez você já tenha acontecido com alguns de vocês, de alguém vir conversar com você e falar assim: cara, quando eu converso com você eu sinto uma paz. Não é assim? Essa paz não vem de nós, essa paz vem de Cristo em nós. Deixa eu abrir aqui Apocalipse. Capítulo 5. Você imagina João sendo arrebatado no Espírito pelo Senhor, e ele tem algumas visões, e aqui no capítulo 5 ele relata uma delas, e ele diz assim: eu vi, presta atenção na leitura, irmão, interpreta esse texto comigo em nome de Jesus, tem tudo a ver com o que a gente está falando hoje. Vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, bem selado com 7 selos. E vi também um anjo forte clamando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de romper os seus selos? E ninguém no céu e nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro e nem sequer olhar para ele. Aqui já fala de uma soberania, que o próprio anjo dizia: quem é digno de abrir esse livro? E João, na sua visão, ele não via ninguém, nem nos céus e nem na terra, capaz de abrir e nem sequer de olhar para esse livro. E quando ele olha e vê isso e constata que ninguém na humanidade, ninguém, nenhum anjo, nada conseguiria abrir aquele livro, ele diz: e eu chorava muito, porque não fora achado ninguém digno de abrir o livro e nem de olhar para ele.
E disse-me um dentre os anciões: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Nisto eu vi entre o trono e os 4 seres viventes, no meio dos anciões, um cordeiro de pé, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E ele veio e tomou o livro da destra do que estava sentado sobre o trono. Logo que tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões se prostraram diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E todos eles cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto, e com o teu sangue comprastes para Deus homens de toda tribo e de toda língua e todo povo e toda nação, e para o nosso Deus o fizestes reis e sacerdotes, e eles reinaram sobre a terra. E eu olhei e vi a voz de muitos anjos ao redor dos tronos e dos seres viventes e dos anciões, e o número deles eram milhares de milhares e milhares. E com grande voz eles diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Honra, glória, força e poder. Eu ouvi também a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e no mar e a todas as coisas que nele há, dizendo: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes diziam: amém, e amém, e amém. Eu convido você a se colocar de pé. Eu convido você na sua casa a se colocar de pé. Imagina a visão de João. Você chega e vê o livro da vida. Você vê um livro que está o destino, que está tudo dentro e por fora. E você vê um anjo declarando quem é capaz, quem é digno de abrir, quem é digno de julgar, quem é digno de ler, quem é digno de falar. E você não achar ninguém digno nos céus e na terra. E você começa a chorar dizendo: não há ninguém. Não há ninguém capaz de abrir esse livro. Não há ninguém. E um dos anciões chegar para você e falar: não chores, porque o leão da tribo de Judá
a raiz de Davi, o Cristo que foi morto e ressuscitou. Ele tem o governo, ele tem o poder, ele tem. Exame.